Querido, é, eu estou com duas resenhas aqui. A primeira é a ideologia de gênero é fruto, é fruto de uma evolução. Aqui a palavra evolução que eu estou usando não é evolução naturalista, não, não. Aqui é evolução do pensamento. É evolução do pensamento. E a segunda resenha é a ideologia de gênero, ela é fruto de uma agenda. Tem uma engenharia por trás, uma inteligência, articulação, ou as duas coisas? Ok. Então, primeiro é claro, não posso admitir de forma nenhuma que essa forma de pensar seja uma evolução do pensamento humano. Pelo contrário, é um retrocesso. A gente voltou de novo ao período pré-socrático. Nós vamos precisar gerar um novo Sócrates, um novo Platão, um novo Aristóteles, introduzindo de novo a crença na possibilidade da razão, da compreensão, da verdade e tudo mais. Então, na verdade, tudo o que foi feito ao longo aí dos 1.500 anos, pegando o período da Idade Média, né, 1.000 anos, e depois mais uns 500 anos atrás, que a gente vê a filosofia clássica, jogada no lixo, ok? Na verdade, os seres humanos, essas pessoas partem da pressuposição de que a razão está morta. Nós até nos desumanizamos, num certo sentido, porque Aristóteles dizia que o ser humano é um ser racional, né? Quer dizer, o que eu definia como ser humano, que distinguia ele dos outros animais, era exatamente a razão. Ok, agora, uma vez que você nega a possibilidade da razão, você também destrói, digamos, essa concepção humana e você nivela todos os seres no mesmo patamar, quer dizer, não há nenhuma distinção entre eu e um rato, entre eu e uma barata, ok? Anula-se completamente. Então, na verdade, não aconteceu uma evolução, aconteceu, sim, um retrocesso, né? Aí vem a pergunta, de alguma forma, isso é produto de uma engenharia social? Acho que até certo ponto, sim, mas a gente precisa entender, talvez, também, que a própria filosofia moderna, no certo sentido, ela cavou a sua própria cova, ok? Quando, diferentemente dos filósofos da Idade Média, né, os escolásticos, etc. e tal, a gente vai ver uma filosofia nascendo ali com René Descartes, que necessariamente iria acabar nessa situação, né, de uma, entre aspas, morte da razão, conforme a gente já viu. Então, assim, a razão, ela vai ser percebida, lógico, como tendo os seus limites, né, mas não necessariamente como sendo uma coisa totalmente ineficaz, né? Então, mas enfim, isso é gerado, isso fica para uma outra ocasião a gente conversar, para entender exatamente como a partir de René Descartes, as coisas começam a ser construídas e desconstruídas logo em seguida, né, por conta da própria filosofia moderna. Então, a filosofia moderna é a grande responsável, digamos assim, nas suas bases, né, pelo que está acontecendo hoje. Então, se você pode colocar assim, tá, isso aqui é uma evolução da filosofia moderna. Sim, é uma consequência da filosofia moderna, não é da filosofia de Tomás de Aquino, não é da filosofia de Santo Agostinho, não é da filosofia de Anselmo, não é da filosofia de Platão, de Aristóteles e tudo mais. Pelo contrário, é uma negação a todo esse passado, não é? E uma reinauguração de uma perspectiva completamente rompida em relação àquilo que já se passou. Ok, pode haver uma agenda mundial sendo desenvolvida a partir disso? Aí vem a minha opinião pessoal. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que é muito interessante, por exemplo, para os dominadores do mundo. Quem são os dominadores do mundo? Aqueles mega capitalistas, aquelas poucas famílias que conduzem, creiam ou não, mas me parece que existe mesmo um grupo, uma minoria interessada em controlar o planeta, em controlar a humanidade,
ok? As coisas não acontecem por acaso, então aquilo que é repercutido nas nossas culturas, eu falo nossas porque eu estou entendendo aqui a múltipla variedade que nós temos no mundo, ela é proposital, ela é obra de engenharia social, ela é produzida, de fato, tem uma causa, ok, humana, entre aspas, né, porque por trás desse humano, a gente sabe que tem uma mentalidade satânica. Eu poderia até dizer que a ideologia de gênero, sem qualquer restrição, embora tenho todo o respeito pelas pessoas que acreditam nisso, mas a ideia em si, ela é uma ideia que eu só posso acreditar que nasceu no inferno, que ela vem, de fato, na contramão de tudo aquilo que a gente pode imaginar que seja uma sociedade saudável e que possa contribuir para a construção do ser humano, ok? Ela vem para destruir, de fato, o ser humano, conforme a gente vai ver algumas consequências. Então, por exemplo, quando se afirma que eu não posso conhecer nada, né, que a verdade é totalmente relativa, isso é muito interessante, por exemplo, para quem defende aquela ideia de que quem tem que decidir tudo é o Estado, né? Ora, então eu parto da pressuposição, eu não sei mesmo, então se eu não sei, por favor, dá para você me dar a resposta? Dá para você me explicar? Aí o Estado entra, como muito convenientemente, dizendo, não, pode deixar que eu vou te ensinar, vocês não sabem nada. Então, de repente, nós estamos partindo de uma pressuposição de que a humanidade não passa de um bando de gado, de pessoas completamente incompetentes para conhecer a realidade, que não tem a menor possibilidade de conhecer a verdade, de saber o que é correto, de saber em relação à moral, o que é certo e o que é errado, e que nós é que vamos determinar para eles, nós é que vamos dizer para ele o que é certo e o que é errado. Uma vez que você se desarme completamente e admita essa condição, diferente de Sócrates. Sócrates já partia da pressuposição de que tinha uma criança aí dentro, de que tinha conhecimento aí dentro, de que você sim sabia o que era certo e o que é errado, e que podia sim conhecer a verdade das coisas e a realidade tal como ela é, e que competia ao filósofo apenas facilitar como uma mãe, né, uma parteira, melhor dizendo, né, porque Sócrates era filho de parteira, uma parteira para fazer o parto. Não, dentro dessa nossa mentalidade agora, na visão que esses donos do mundo têm, eles querem que a gente acredite que, de fato, nós somos completamente imbecis, incapazes, que nós não somos, não estamos em condições de saber absolutamente nada. E que são eles que vão dizer para nós o que nós devemos crer e como nós devemos nos comportar, acabando totalmente com o nosso senso crítico. Nós não podemos criticar nada, ok? Por quê? Porque nós não temos em nós nada absolutamente dotando-nos com essa capacidade, com essa inteligência. Então, para quem governa o mundo, isso é muito interessante. Quisera eu, se eu fosse o dono do mundo, que todas as pessoas pensassem assim, ficavam nas minhas mãos, eu digo para vocês como vocês devem se comportar, vocês não vão se rebelar, por quê? Porque eu sei, ok, o que é certo e o que é errado, eu sei o que é verdadeiro e o que é falso, e vocês vão se subordinar a mim, e eu vou conduzir a vida de vocês, tá? Como um bando de cordeirinhos. Agora, quando você vê pessoas pensando, pessoas desenvolvendo o senso crítico, pessoas contestando, isso não é interessante. Pessoas acreditando que eles podem conhecer a verdade, pessoas acreditando de que eles podem saber o que é o comportamento certo e errado, e, portanto, podem criticar, não é? Nós temos que calar a boca dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas não gratas para nós. Não é? Então, nesse sentido, eu vejo o mundo se conformando a uma filosofia muito interessante para os donos do mundo subordinar essa população. Então, imagina você ensinando para uma criancinha, desde lá do berçário, de que ele não nasceu homem, não nasceu mulher, tá certo? Não existe absolutamente nada dentro dele, que ele deve relativizar tudo, de repente ele não sabe mais, por exemplo, o que é pai, o que é mãe, e etc e tal. E eu posso falar de outras consequências, não sei se você quer agora, ou se você quer fazer outra pergunta. Eu quero fazer o seguinte comentário, professor Wilson, prefeito do PT
é suprimir palavras mãe e mulher de lei municipal. Então, alguns vereadores aqui, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, atendendo aí as solicitações de vereadores também do PT, por meio lá do Ministério da Mulher, do município, mandou para a Câmara de Vereadores projeto para tirar a palavra, substituir a palavra, tirar a palavra mulher, essa é a verdade, tirar a palavra mulher, né? Vou ler aqui o texto para facilitar a compreensão. Ele enviou à Câmara dos Vereadores um projeto para introduzir conceitos da ideologia de gêneros na lei municipal de atendimento a gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. A palavra mulher será substituída pela palavra pessoa, a palavra mulheres pela palavra pessoas, a expressão mortalidade materna será substituída, ou deveria ser substituída pela expressão mortalidade de pessoas gestantes. A expressão gestante, aqui é o mais hilário, será substituída pela palavra pessoa gestante. A palavra mãe substituída pela puérpera ou por pessoa lactante. A expressão interação mãe-filho pela interação da puérpera com o filho. A expressão aleitamento materno. Veja isso. Substitui a expressão aleitamento humano. A expressão leite materno substituída pela expressão leite humano. A mortalidade materna será substituída pela expressão mortalidade de pessoas gestantes, parturientes e puérperas. Mais 3 aqui. Será incluída na lei a expressão pessoa em situação de abortamento. Serão excluídas a expressão mãe e bebê, e a expressão risco de morte seria substituída pela expressão risco de gestante fetal. Claro que não foi aprovada, a população se voltou, se pronunciou, se manifestou, e ele arregou, e também os vereadores arregaram. Professor Wilson, então esse pessoal é soldado dos donos do mundo, são sim. Soldados. Então, eu acho que sim, eu acho que eles estão a serviço exatamente desse grupo, né, que quer realmente levar a humanidade a essa perspectiva, essa forma de comportamento. Lembrando, então, aqui, que essas pessoas, eles vêm dentro de uma perspectiva de que não existe estrutura nenhuma na realidade. E, portanto, nós podemos fazer o que nós bem entendemos, nós podemos reconstruir a realidade do jeito que a gente quer agora. Tudo é absolutamente relativo e subjetivo. E aqui depois eu vou falar um pouquinho sobre essa guerra da linguagem, porque, na verdade, uma forma que você tem de mudar a realidade é mudar as palavras, ok? Então, você substitui uma palavra por outra, por quê? Porque as palavras, elas refletem uma interpretação da realidade, não é? Então, a gente estava falando agora há pouco, por exemplo, pai e mãe. Como é que uma criança, então ela vai chamar um de pai, o outro de mãe, é o que a gente sabe, e isso aí já na cabeça da criança distingue um do outro, um é um macho, o outro é a fêmea, um tem certas características, o outro tem certas características. Quando você elimina isso, essa possibilidade, então não há mais capacidade de distinção, ok? Você iguala, num certo sentido, algo que não pode ser igualado, tá? Então, existe a possibilidade da gente ter algo em comum entre nós? Sim, uma mulher pode ter muita coisa em comum com o homem, mas uma mulher é uma mulher e um homem é um homem. A partir do momento que você destrói a possibilidade de haver uma essência, ok? Então, aí não existiria mais essa possibilidade. Só quando você destrói essa essência, como eu estou falando, né, depois temos que ver onde isso vai chegar. Você está destruindo, na verdade, a essência humana. Você está destruindo a possibilidade de se falar numa natureza humana. Como hoje você não pode falar mais de sexo, você vai falar de gênero, porque gênero é alguma coisa subjetiva. Tudo que você vai falar
Não tem absolutamente nenhuma objetividade, tudo é relativo, tudo é subjetivo, ok? Só que nós entendemos que não, que existe alguma coisa, sim, que é objetivo, alguma coisa, sim, que permanece, alguma coisa, sim, que é essência. Né? Por exemplo, um dos primeiros que trabalhou com isso foi o filósofo Aristóteles. Ele chega, inclusive, a montar um quadro classificatório, quando ele saía pelo mundo, né? Por exemplo, a distinguir entre a flora, o reino animal, mineral e etc., algumas classificações. E ele chega a dizer, por exemplo, quando você quer definir um termo, eu digo para você assim, defina para mim o que é um cachorro. Você precisa me levar a perceber qual é a essência daquele termo. Ou seja, o que é a essência de um cachorro? O que faz um cachorro ser um cachorro? Diferente, por exemplo, de um gato. Porque se você disser assim para mim, é um animal de 4 patas. Bom, 4 patas, um mundo de animais aí que tem 4 patas, que eu poderia incluir nessa definição. Uma definição absolutamente obscura. Você não definiu nada para mim. Né? Se você dizer, ele tem pelo, bom, gato também tem pelo, urso também tem pelo, e etc e tal. Aí o que ele vai mostrar para a gente? Que você precisa definir gênero, você precisa definir, por exemplo, a natureza. Então, por exemplo, o cachorro é o quê? Ele é animal, ele é vegetal ou ele é mineral? Tá, então vamos por lá, ele é animal, ok? Muito bem. Ele é racional? Não, não é. Então ele faz parte do grupo de animais não racionais. Por acaso ele é quadrúpede também, tem 4 patas. Agora, uma coisa interessante que distingue realmente é quando a gente fala assim, que é a diferença que Aristóteles fala. Quando você diz o cachorro late, acabou. É um animal que late, porque o gato não late. O gato mia. Então, você quer fazer a diferença entre gato e cachorro, não adianta você falar só que tem 2 orelhas, 2 olhos, 4 patas, um rabo, etc e tal. O que o distingue, a essência de um gato, por exemplo, é o fato dele miar. Além dessa essência, desse aspecto miar, é provável que quem é zoólogo aí, que entende mais de animais, vai falar assim, professor, mas tem outras características também. Ótimo, você pode classificar. Então, por exemplo, quando eu falo de um ser humano, um homem, um homem, ele é bípede, não é? Não tem penas, aí faz igual o filósofo lá, jogou uma galinha depenada e falou, bom, tá aqui o homem do Aristóteles, né? Porque é bípede e pelado. Então, esse é o homem? Não, o homem tem várias características, são essenciais para dizer que nós somos pessoas, para dizer que nós somos humanos, ok? Por exemplo, a nossa capacidade de formular raciocínios, né, de definir o que nós estamos tentando definir aqui, por exemplo, uma apreensão da ideia. A partir do momento que nós apreendemos a ideia, nós verbalizamos essa ideia, você formula juízos, proposições, depois, a partir dessas proposições, você formula raciocínios, e tudo isso segue uma sequência de lógica, de modo que você pode formular um raciocínio que seja falacioso, ele tem que obedecer necessariamente uma estrutura lógica que já existe, que você não criou, da mesma forma como você fala 2 mais 2 é igual a 4, e a gente conhece toda a tabuada, não fomos nós que inventamos a tabuada, nós simplesmente descobrimos, ela faz parte da realidade, assim como também tem coisas que vão me caracterizar, que mostra que eu sou, você está falando agora de uma pessoa, e que você não está falando de um outro animal, tá? Então eu tenho um livre-arbítrio, por exemplo, eu tenho responsabilidade pelos meus atos, nós sempre acreditamos nisso, construímos todo o ordenamento jurídico baseado nisso. Nós, por exemplo, processamos um homem que mata o outro, mas nós não processamos um burro que dá um coice e mata uma pessoa, porque nós sabemos que nós estamos tratando de coisas distintas. Dentro da ideologia de gênero não existe mais essa possibilidade de distinção. Na verdade, é uma negação de toda a possibilidade da realidade. Isso aqui é altamente destrutivo. Em tudo que a gente pode imaginar. Quais algumas consequências desse pensamento? Eu anotei alguma coisa aqui para enfatizar bem, porque senão o nosso tempo vai longe e eu acabo não conseguindo falar tudo. Primeiro, a permissão de que todo comportamento e perversão sexual é possível. Agora não existe mais limites. Então, por exemplo, se não existe a possibilidade de sexo
se não existe nada absolutamente essencial, ok? Fica permitido qualquer nível de relação que se queira ter. Porque, na verdade, não existe limite, não existe o certo, nem existe o errado. Então, se um homem quer, por exemplo, praticar sexo com uma criança, não tem problema nenhum. No máximo, eles vão dizer assim, desde que a criança permita, quer dizer, desde quando a criança tem capacidade de julgamento, de discernimento, para poder tomar um tipo de decisão dessa natureza. E, aliás, faz sentido também eles falarem isso, uma vez que a realidade permite tudo, que não existe nenhuma forma de limite qualquer, e a realidade é totalmente caótica, você pode fazer o que você quiser. Ok? É lógico que a gente, como a maioria da população não acredita nisso, vai impor alguns limites. E eles vão tentar avançar com algumas leis e tudo mais, por exemplo, como você estava citando ainda há pouco aqui, desse prefeito, ou desse vereador. Outra coisa, destruição da família tradicional. Por quê? Porque a partir da pressuposição de que não existe estrutura nenhuma no universo, não existe também uma família estruturada, onde você tem um homem, tem uma mulher, você tem filhos e etc. e tal. Conceito de família é um conceito absolutamente elástico. Eu construo o conceito de família. Se de repente uma pessoa quiser viver junto com um cachorro, até viver zoofilamente, ou seja, através de um sentimento de relação, possibilitando uma relação que vá além de uma relação simplesmente de convivência, mas até uma relação biológica, uma relação sexual, é uma família. Não existe mais possibilidade de se definir absolutamente nada, porque não tem essência, como diria Aristóteles. Como é que você define o que é uma família? Ok, nós acreditamos que existe uma essência, nós acreditamos que existe uma estrutura, tá? E nós baseamos também nas escrituras, não só filosoficamente, porque nós somos essencialistas, mas porque nós sabemos que Deus, no princípio, criou e fez uma distinção e estabeleceu que mulher é mulher, homem é homem. E biologicamente falando, embora eles repudiem o discurso da medicina, embora eles repudiem o discurso da ciência, a ciência diz X, Y. E por mais que a gente tente, por exemplo, pegar um homem, submetê-lo a diversas cirurgias, ok? E dizer, eis aqui uma mulher, não é uma mulher. Ok? Não é uma mulher. Aí ele vem e pergunta, diz assim para você, bom, você vai acreditar no que você está vendo ou você vai acreditar, né? Aquela famosa pergunta, ou na realidade. Bom, enfim, eu tenho que acreditar no que é real. E o que é real está me dizendo que o que está diante de mim é uma garrafa de água, não é um cavalo. Por quê? Porque isso aqui é a essência de uma garrafa de água. Ok? E isso é o que é. É o que é. Tá? Então, as coisas não são assim como as pessoas querem. Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, isso aqui é a consequência extrema de fugir da máquina. Como o nosso amigo Isaac Newton colocou a gente dentro de uma máquina, que eu não passava simplesmente de uma mera engrenagem dentro dessa máquina, totalmente determinado, agora eu venho juntamente com Jean-Jacques Rousseau, todo aquele romantismo, e diz, não para a razão, porque essa ciência só me levou a esse tipo de escravidão. E se tem uma coisa que é a coisa mais preciosa que existe, é a minha liberdade. E eu quero dizer o seguinte, eu sou livre, absolutamente livre de tudo. Então, não aceito que vocês venham definir para mim o que é casamento, não aceito que vocês venham definir para mim o que é pai, o que é mãe, não aceito que vocês, enfim, qualquer forma de imposição de limite é uma violência contra mim. A única coisa que existe é a minha existência e a minha liberdade, ok? Esse é o discurso da ideologia de gênero. Ok, então, tem um lado que é da natureza humana, os seres humanos têm uma pulsão muito forte para a liberdade, portanto, isso de alguma coisa que foi plantada por Deus em nós queríamos ser livres, e na busca dessa liberdade, nós estamos dispostos a ir para qualquer tipo de comportamento, de libertinagem. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente faz é destronar Deus, tirar Deus de cima de nós, porque se Deus existe e está em cima de mim, dá licença, então eu não sou livre. Pô, esse cara fica dizendo para mim como que eu tenho que viver, etc e tal, esse negócio me incomoda. Então eu quero me ver livre disso,
tá? Então, primeiro, eu responderia dizendo que esse tipo de comportamento é, na verdade, gerado dentro do próprio coração humano, nessa busca por liberdade. Só que o ser humano não entendeu ainda que é possível, sim, estar com Deus e ainda ser livre. E que ele só é livre se ele estiver em conexão com Deus. Ok? Ele entende que não, que ele precisa declarar a sua autonomia, a sua independência. Talvez ele tenha aprendido com Adão lá no paraíso, não sei, que fez o primeiro estrago. E aí essas pessoas entendem que não existe absolutamente nada. E eles querem desconstruir tudo, destruir tudo. Qualquer coisa que cheire de alguma forma, algum limite que se impõe a mim, tem que ser destruído. E a outra coisa que para mim é a pior de todas as ameaças, que acontece como consequência se a gente aceitar a ideologia de gênero, é a coisificação do ser humano. Ou seja, o ser humano vai se tornar uma coisa. Aquilo que nos define como pessoa, aquilo que fundamenta a nossa dignidade, aquilo que nos distingue de outros animais e tudo mais, e que responde até pelo ordenamento jurídico, porque que matar um ser humano é diferente do que matar um rato, etc. e tal, isso vai cair por terra, isso vai desaparecer. Então, a partir do momento que eu digo não há natureza humana, né, não existe essência humana, eu já fui nivelado a todo tipo de ente que existe na realidade. E, portanto, nada pode fundamentar mais a minha dignidade. E uma vez que eu esteja nessa condição, aí eu entro de novo respondendo a sua pergunta. Tem uma engenharia social por trás? Tem, porque há um grupo de pessoas que querem manusear, manipular seres humanos, ok? Onde isso vai parar? Então, a gente sabe, por exemplo, que já, talvez eu acho que já é possível, você ter um útero artificial e começar a produzir seres humanos em laboratório, por exemplo. E você poderá ter ali, por exemplo, uma empresa que desenvolveu isso, ela ter uma patente, né, daquele ser humano. Já imaginaram um ser humano que foi criado, programado, planejado, geneticamente, então ele não vai desenvolver certas doenças, ele vai ter uma capacidade mental, visual, auditiva, não é? E vai patentear esse ser humano. Da mesma forma, por exemplo, como algumas empresas já fizeram com sementes. Esse indivíduo não vai ficar doente facilmente, ele está imunizado em relação a um monte de doença, essa pessoa vai viver muitos e muitos anos, provavelmente 120, 130 anos, vai ser também condicionado, ok? Porque essa pessoa é produzida pela vontade de outra pessoa que está por trás desse cientista. Aí a gente até perguntaria, será que esse ser é um ser humano? Porque o que nos torna humano, principalmente, é a questão da liberdade. Pois é, mas esse ser humano já está totalmente condicionado. Ele vai comer aquilo que está determinado para ele comer. Entendeu? A partir desse momento, aí eu vou citar aqui o Alexander Dugin. Estamos agora vendo as últimas pessoas. Ainda não vimos os primeiros pós-humanos, que em breve surgirão. Esses devem ser mutantes, clones. Isso não é apenas fantasia ou ficção científica. Ele diz, toda a ficção científica do século XIX quase que integralmente se realizou no século XX. Isso não é nem o limite do estado de degradação que o Ocidente pode alcançar sob a pós-modernidade, né, dentro dessa perspectiva. O Foucault já havia dito que a humanidade está com seus dias contados, nesse sentido. Esse homem que vocês conhecem, que está aqui agora participando dessa live, vai desaparecer, vai surgir um transhumano. Nós já estamos sendo condicionados a aceitar, por exemplo, a trans, né? Sementes trans, alimentos trans, seres humanos trans também começam a aparecer, tá? E nós vamos daqui a pouco ver essa transformação de uma forma muito mais profunda. Então, existem pessoas, sim, interessadas de que essa crença da ideologia de gênero prevaleça? Sim, por quê? Porque eles querem manipular seres humanos. E o que impede essas pessoas de manipularem seres humanos? Basicamente, a ética cristã. A ética cristã vai dizer para o cientista, peraí, aqui não. Além disso, vocês não podem ir. Você eliminar a ética cristã, ponto, vocês podem avançar, porque não existe mais a possibilidade, dentro de uma filosofia ocidental, para limitar o avanço dessa ciência. O que tem segurado, o que tem barrado, o que tem impedido, é exatamente o discurso cristão, a narrativa, que eu diria também, judaico-cristã.
ok? Que insiste nessa essência, que insiste em dizer que que o ser humano é uma pessoa, que ele tem algo que realmente é de valor dentro dele, que a gente não pode fazer com os seres humanos o que a gente faz com os outros animais, etc. e tal. Dentro de uma perspectiva meramente biológica, naturalista, evolucionista, esse discurso nosso não faz o menor sentido. Ok? E se nós podemos aperfeiçoar o ser humano, criar um ser humano novo, que é o grande anseio do ser humano, naquela ideia da autotranscendência, alguns, inclusive, já existe essa possibilidade de você, por exemplo, congelar o seu corpo e futuramente você também congelaria o seu cérebro e poderia ter um corpo novo produzido lá no futuro, e você tira esse cérebro e passa para aquele outro corpo, e você vai passar a ter a vida eterna. O que é esse discurso? O que o ser humano está querendo? Será que a Bíblia nunca falou disso? Será que isso é tão surpreendente assim para nós? É porque, de fato, nós acreditamos nisso, que sem Deus nós somos capazes e suficientes e autossuficientes para resolver os nossos problemas. Nós ainda continuamos acreditando em nós mesmos, na nossa própria capacidade, e nós não precisamos de Deus. Aquela decisão que Adão tomou lá é a mesma decisão que nós estamos tomando nos dias de hoje. Nós não queremos Deus, nós somos capazes. Ok, onde isso vai chegar? Vai chegar a destruição da humanidade, a manipulação da humanidade por alguns poucos, como diria o C.S. Lewis, quanto mais a tecnologia evoluir, mais fraca a humanidade vai ficando, porque nós vamos ficando mais suscetíveis a sermos manipulados e controlados, e mais forte uma pequena minoria vai ficar, a ponto, por exemplo, de nos controlar, ter o mapeamento do nosso cérebro, da nossa face, saber onde que nós estamos, onde nós não estamos. A gente já sente isso agora, que nós perdemos muito da nossa liberdade. Tudo isso que eu estou conversando e falando aqui para você está sendo gravado. Tudo isso aqui vai repercutir. Quando vocês conversam e tem um celular do lado, o celular está ouvindo o que vocês estão falando. Não existe mais privacidade. Então, assim, nós já estamos nessa fase. E isso tende a aumentar cada vez mais. E a nossa liberdade diminuir cada vez mais. E vai chegar ao ponto que o diabo vai sapatear em cima de tudo isso. Por quê? Porque vai ser a coroa realmente do seu sucesso, quando ele destruir o ser humano. Vocês não virão mais os descendentes de Adão, no sentido como nós conhecemos, tá? Então, vocês vão ver uma espécie de X-Men, que a nossa cultura já está preparando a gente para isso. E eu terminaria, pastor, para a gente não cansar muito, se depois tiver alguma outra coisa, tá, o que nós podemos fazer? Bom, primeiro, lógico, como cristãos, evangelizar, ensinar, entender que a igreja é a depositária da verdade. O dia que a igreja desaparecer desse planeta, acabou, é o caos total, não há possibilidade. Portanto, como o pastor falou até naquele outro encontro que a gente teve juntos, sal da terra e luz do mundo. Uma vez que a igreja deixe de salgar e deixe de iluminar, ok, não há esperança para esse mundo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nessa live, é tentando abrir os olhos das pessoas, iluminar o coração das pessoas, fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, ok? Ensinando as pessoas para que elas não se percam e elas saibam tomar posições em relação a essas questões. Então, a ideologia de gênero não é uma coisa de som menos importância, é uma coisa extremamente grave. Uma vez que essa forma de pensar prevalecer na nossa sociedade, acabou a sociedade. Simplesmente isso, é a destruição da humanidade. Outra coisa, ocupar-se filosoficamente dessa questão. Às vezes, nem sempre a gente tem só uma resposta bíblica para essa questão. Temos, sim, resposta teológica, dogmática, sistematizada, que a gente pode estabelecer, mas é importante também que a gente dê para o mundo, porque o mundo nem sempre está aberto a ouvir o que os cristãos falam a partir da Bíblia. É preciso também que a gente fale a partir da razão, que a gente fale também de uma forma que persuada, que convença as pessoas pela racionalidade. E nesse sentido, eu queria sugerir essa obra aqui do Albert Camus, né? Até citei ele numa outra ocasião que a gente esteve junto. Para mim, isso aqui é um livro básico para se trabalhar toda essa ideia de que nós viemos trabalhando aqui. Ele vai exatamente na contramão dos ideologistas de gênero aí, mostrando que, aliás, o título é esse aqui, O Homem Revoltado, Albert Camus.
embora ele fosse, né, eu não sei até porque, como é que ficou o posicionamento dele no final, mas ele era aliado de Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, e, portanto, não acreditava necessariamente de que houvesse uma essência. Depois o pessoal vai, inclusive, se levantar contra ele, porque, de repente, ele muda o discurso, e ele começa a falar a respeito de uma essência humana. Ele fala, peraí, eu estou observando os seres humanos, e uma coisa que me chama a atenção é que seres humanos se revoltam debaixo da opressão. Diferentemente de todos os outros animais que vocês conseguem domar e domesticar e etc., o ser humano chega a um ponto que ele fala, não, opa, pode parar. Cansei. Que você está falando com quem? Até mesmo aquela mulher que costuma apanhar do marido e etc. e tal. Chega uma hora, é bem provável, e isso não é muito raro de acontecer, dela pegar uma faca e esfaquear o cara à noite. Alguém fala, mas por que essa mulher fez isso, cara? Porque chega um ponto que o ser humano não aceita mais ser humilhado. Tem um limite. E aí ele vai exatamente dizer isso. Deixa eu só ler essa declaração dele aqui, ó. Entre outras coisas, né? Por que se revoltar, se em si nada há de permanente a ser preservado? Porque ele parte da... Então, peraí, isso mostra que tem alguma coisa dentro de mim que me faz diferente e que me faz eu perceber que eu tenho dignidade, que eu tenho valor, que você não pode me tratar como um rato, que você não pode me tratar como uma barata. Eu sei que tem pessoas que têm uma autoestima extremamente elevada, só de você olhar de lado para ela já, o que é? O que você está olhando? Tá. Mas tem outras pessoas que se permitem, naturalmente, serem, muitas vezes, humilhadas, etc. e tal. Mas ele diz, mas o ser humano, por que nós nos revoltamos, nós contestamos, nós saímos... Você não vê, por exemplo, o movimento de boi, nós vamos sair aqui porque vocês estão nos sacrificando, matando a gente lá no matadouro, fazendo churrasco da nossa carne. Você não vai ver esse tipo de revolta, né? A não ser no mundo dos bichos lá do George Orwell, a revolta dos bichos. Mas isso não vai acontecer. Seres humanos são os únicos que se revoltam. Se revoltam por quê? Não sei. É isso que ele levanta, né? Algo dentro dele é negado, porque parece que está havendo uma negação de algo que é essencial meu, de algo que é precioso, de algo que é permanente. O ser humano, portanto, vai dizer, peraí, há um momento que você vai ter que parar. Você não vai fazer isso mais, senão eu vou dar um tiro na sua cara, ok? Por quê? Porque eu não pedi para ser assim, eu sou assim, ok? Há um limite. Aí ele diz algo que não pertence apenas a ele, mas também aos outros. O próprio ser humano vai notar que outros seres humanos também têm esse mesmo tipo de comportamento. Mesmo aquele que o insulta e que o oprime, mesmo você que está me oprimindo, também é assim, ele diz, né? Pertencentes, portanto, a uma comunidade preparada. Então, a partir daí, é lógico que eu estou lendo aqui as primeiras páginas, né? Vocês vão ver o desenvolvimento de todo o argumento dele. Isso aqui é muito bom para ser utilizado para as pessoas, para você entrar numa discussão, num debate, numa conversa, com pessoas que defendem a ideia de ideologia de gênero e que não existe uma essência. No mínimo, isso aqui deve ser pensado. Então, ele diz, bom, se as pessoas revoltam, é de se acreditar de que existe alguma coisa dentro desse ser humano, ok? Que não pode ser negado, que é permanente, e que o induz a acreditar que ele é importante e tal. De onde veio isso? O que é isso? Eu não sei. Mas que o cara não é simplesmente uma página em branco, ou que possa ser nivelado com todos os animais, não. Há uma distinção, e isso precisa ser resgatado, tá? Nós precisamos enfatizar bastante essa questão. Então, ocupar-se filosoficamente. E o último ponto é entender que nós vivemos uma guerra de palavra, de linguagem, que nós devemos brigar por nossa língua, aquilo que você falou ainda há pouco. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, a palavra aborto, né? Aborto é um assassinato. Mas o que você faz? Você se utiliza de um eufemismo e tenta suavizar o impacto dessa palavra, né? Virou, por exemplo, direito da mulher, né? Escolher, o direito de escolha da mulher. Em vez de você falar aborto, você fala que é direito de escolha da mulher. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que continuar chamando aborto de aborto. Tem uma expressão também que a gente usa de forma muito impensada, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas, por exemplo, relação homoafetiva. A palavra homoafetiva não cai bem, não é a própria para as relações homossexuais.
A relação homoafetiva, eu tenho uma relação homoafetiva com meu filho, mas não tenho uma relação homossexual com meu filho, ok? Então, vamos colocar os pingos nos is. Quando você fala de homossexualidade, você está falando de uma relação homossexual. Afetiva, você tem com a sua mãe, você tem homo, no sentido, se for, lógico, a pessoa do mesmo sexo, mas não tem nada a ver com sexualidade, ok? Então, mas são palavras que começam a ser utilizadas que, de alguma forma, geram outra interpretação, geram outra forma de ver a realidade. Como a gente falou aqui, marido e mulher, pai e mãe, alguns estão utilizando genitor 1 e genitor 2. Não, nós não vamos usar genitor 1 nem genitor 2. Nós vamos continuar utilizando homem e mulher, pai e mãe, e não negociamos isso, não negociamos. Por isso nós somos conservadores. Nós estamos conservando aquilo que nós entendemos que é saudável na sociedade, na comunidade humana, ok? Então, enfim, quem controla as palavras, controla a cultura. Quando a gente fala de guerra cultural, é guerra de palavras. Então, vamos afirmar as palavras como realmente elas são, porque quando você começa a negociar, você já perdeu a guerra. Excelente aula. Estamos caminhando para o final. A Gazeta do Povo. Para fugir da ideologia, pais, da ideologia de gênero, pais fomentam colégios de excelência acadêmica e virtudes. Conteúdo aqui da Gazeta do Povo, uma amostra de que os conservadores não estão aceitando assim, sem fazer nada, e está havendo fomento, inclusive, para que escolas sejam abertas aí com viés conservador, e isto parece ser uma contra-reação a esta guerra de narrativa, guerra cultural. É uma guerra de linguagem, e nós estamos engajados numa guerra como cristãos, e nós temos que entender que estamos numa pátria que não nos pertence, ainda dominada pelo príncipe das trevas, ok? Que inspira esse tipo de conhecimento, entre aspas, que não é conhecimento nenhum, para exatamente enganar as pessoas e conduzir as pessoas para o caminho da perdição. Agora, há um preço a ser pago, e talvez o inimigo nunca esteve tão, assim, hostil e atrevido, como está agora. Mas é por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Então, ele vai jogar agora todas as fichas, a gente vai ver essas coisas acontecendo numa evolução muito rápida, a ponto de repente, a gente fala, puxa vida, até ano passado ainda eu podia pregar, falar e etc. O que está acontecendo? O que está acontecendo é exatamente isso. A guerra está chegando a um ápice quase que de um Armagedon, onde as forças do bem e do mal se gladiam aí de uma forma muito mais intensa do que em todo o período da história. Talvez a gente esteja se aproximando, isso aqui é uma palavra minha muito subjetiva também, não quer dizer que é isso, mas talvez a gente esteja se aproximando realmente muito rapidamente da grande tribulação, da manifestação do anticristo, e parece que o palco está sendo preparado, só que a gente não contava, talvez, que a coisa fosse tão rápida. Espero que não seja, que eu esteja enganado, mas talvez seja isso. Enfim, então, se você não aguardava uma perseguição, uma oposição, a ação atrevida e vingativa e violenta da parte das outras pessoas que não são cristãs, aguarde agora. Vocês estão em território inimigo, estão atacando, cutucando o leão com vara curta e vão sofrer as consequências. Eu sei de tudo isso que eu estou falando aqui, eu não sei onde isso vai chegar, qual a propagação e quais são as consequências disso. Se tiver alguma grave, eu vou ter que assumir, pronto, acabou, mas é para isso que eu estou aqui, ok? Estamos em guerra e estamos chegando no final. Quero dizer a você que vai assistir à gravação posteriormente, nós somos cristãos, conservadores, cremos na Bíblia como a palavra de Deus e como a verdade objetiva.
cremos que ela é a palavra de Deus objetiva para nós, a âncora firme para a nossa vida, para a nossa alma, e fazendo um link com o que o pastor e o professor Wilson falou lá no começo, sobre igual e diferente, a Bíblia tem a medida exata, a medida certa. Não há o igual absoluto, a Bíblia nos ensina que não há igual absoluto, e também nos ensina que não existe diferença absoluta, isto diferente das linhas de pensamento dos pensadores do passado. Ô, pastor, eu não quero interrompê-lo, você está terminando aí, mas o que você falou é muito importante. Eu queria só enfatizar que a teologia, ela responde essa questão do uno e do múltiplo. Como que ela responde? A única religião do mundo que, inclusive, resolve essa questão, não há filosofia nenhuma que resolve, nenhuma teologia também que resolva, exceto a teologia cristã, com a doutrina da Trindade. Sim. E ela vai mostrar que existe, sim, a possibilidade da realidade ser una e múltipla ao mesmo tempo. Porque o nosso Deus, ele é uno e ele é múltiplo. Portanto, entre outras razões, né, nós não podemos negar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade faz parte do fundamento da fé cristã. E é interessante que a realidade, ela representa ou reproduz exatamente essa natureza de Deus. Uma vez que você aceite a doutrina da Trindade, você vai ver que não é preciso resvalar nem para um extremo nem para outro. Sim. Nem dizer que a realidade é só diferença, ou nem dizer também que a realidade é tudo igual. Nem cair no panteísmo e nem cair também no niilismo. Sim, sim. Muito bem. Então, a palavra de Deus é a âncora firme. Você que, porventura, não é cristão, não conhece a palavra de Deus, deixo aqui o desafio para você conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, âncora firme, e tem a medida exata de ensino dessas coisas. Ela não como o pastor Wilson disse, ela não... as duas coisas são verdades, né? Então, vale a pena, e aconselho você que não é cristão a buscar Deus nas Escrituras Sagradas, a verdade objetiva para os cristãos. Pastor Wilson, muito obrigado. Obrigado Obrigado, pastor Francisco, mais uma vez, a todos os nossos amigos também que estão acompanhando aí, ou que virão assistir esse vídeo. Fica aqui o meu grande abraço, e eu imponho para vocês, sobre vocês também, a bênção de Deus, o amor de Cristo. Agradeço a todos os nossos ouvintes, os que participaram aqui do chat. A Soraya Nunes participou bastante aqui conosco. A Beverly Francis participou também conosco aqui. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes aqui da live Bate-Papo de Conservador. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Valeu! Muito obrigado, um abraço, com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.